Acho que vocês conseguem me ver, não é isso? Na verdade, a gente está. Você consegue ver a Sim, eu estou apresentação. vendo a tela. Isso, a apresentação e a gente vê os alunos, né? Quem está pelo computador, né? Então, beleza. A questão do áudio, tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Ok. Então, Tá Para normal. mim também, tranquilo. ok, vou solicitar nesse momento, professor, para os alunos desligar o áudio Tudo bem. e a câmera. E a, e a, Tudo e bem. a, e a aula já está com o senhor a partir de agora. Bem, meus queridos, uma boa noite a todos vocês. Para nós é um prazer podermos iniciar mais este seminário temático mensal com vocês e interagir nesta temática tão importante da teologia do Antigo Testamento, temática que eu aprofundei a mesma no mestrado em Ciências da Religião. Tive como professores o professor Kaffer, que é a nossa companheira Lucimeire, também hoje é mestranda, e tem como orientador o professor Ademar Kaffer, e também trabalhou juntamente comigo nesse tema o professor Milton Schwantes, quando ele ainda era vivo, e também o professor Tércio Machado Siqueira, que são grandes nomes da teologia do Antigo Testamento, e a princípio eles me disseram que seria um tema difícil, porque ele trabalha uma característica de messianismo que foge do padrão, dentro dos aspectos messiânicos do chamado período veterotestamentário. Mas eu quis continuar e com muita leitura, muita dedicação, o texto ele foi passando pelos processos de evolução, qualificação e apresentação da dissertação. E a dissertação ela foi aprovada em 2013, mais ou menos quando eu terminei o meu mestrado. E surgiu um livro também, eu fiz a publicação desse texto pela editora Fonte Editorial, e o livro já está esgotado. Eu preciso agora trabalhar na segunda edição do livro e eu estarei trabalhando. E o livro em si é um texto completo propriamente dessa temática, e eu tenho certeza que quando ele estiver disponível será muito bom vocês terem o texto e poder ter a nossa obra, né? O bacana é que alguns amigos que estudaram conosco o processo de mestrado, doutorado, eles hoje também publicaram suas dissertações, publicaram suas teses e estão compartilhando esse conhecimento, porque quando você conclui um mestrado ou um doutorado, você encerra uma dissertação, uma tese, pode-se dizer que você gerou um filho, porque o processo de gestação desse texto, ele é complexo, ele é demorado, mas ele é satisfatório. Então, para mim é um prazer poder iniciar essa temática com vocês. Só vou pedir uma licencinha que eu vou encostar a porta aqui e já volto. Eita. Já. Agora sim, meus queridos. Bem, nós vamos estar iniciando o, o nosso seminário e o Ronaldo está nos auxiliando. Se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa do tipo, ele vai estar me direcionando e nós vamos estar respondendo. E quando concluir a apresentação, também terá o período de perguntas, onde vocês poderão estar perguntando por intermédio do vídeo, do áudio, e a interatividade fica bem maior. Então, o nosso tema, a história do segundo Isaías, uma releitura hermenêutica a partir das novas pesquisas acadêmicas. O termo, ele
ele já é um tanto quanto polêmico dentro da teologia fundamentalista e tradicional, que atribui a obra do profeta isaiânico a um único personagem do período pré-exílico, entre o ano 740 e 720 a.C. E essa nova proposta da repartição do profeta Isaías como personagens distintos e períodos distintos não é uma proposta nova, mas é uma proposta trabalhada mais pelo cenário acadêmico. Teólogos renomados como von Rad já trabalharam a tríplice divisão do profeta isaiânico, mas ainda soa aos ouvidos dos mais tradicionais como uma proposta liberal ou uma provocação à teologia conservadora, ao conservadorismo. Vamos lá. O objetivo: compreender Javé como consolador do povo exilado, analisar o título messiânico atribuído ao rei Ciro, averiguar o livro de Isaías como obra de autores distintos. Então, nós trabalharemos no decorrer dos slides esses objetivos e também confirmaremos algumas hipóteses que foram levantadas no decorrer do trabalho. Pode ser que em alguns momentos eu estarei fazendo leitura do texto que vocês já leram, isso para trazer à memória algumas expressões idiomáticas por trás da literatura do profeta Deutero Isaías. Então, o nosso roteiro segue com introdução, contexto histórico, delimitação, o gênero, o conteúdo, as considerações finais, o estilo, ou seja, algumas características dos procedimentos metodológicos da exegese, propriamente de uma exegese, com elementos do método histórico-crítico e da crítica sociológica, da crítica literária, pelos quais tem sido o passo a passo que os estudiosos têm feito nos seus trabalhos de exegese. Isso falando de universidades como a Metodista, a PUC-Rio, a Este de São Leopoldo e etc., que trabalham numa perspectiva a partir da nova hermenêutica e não do conservadorismo. Então temos a nossa introdução. O livro de Isaías, mais especificamente os capítulos 40 a 55, conhecidos como Deutero Isaías, é uma obra-prima da literatura bíblica do Antigo Testamento. Dum foi o primeiro a separar o livro do profeta Isaías em Isaías de Jerusalém e Proto-Isaías. Este comentário deu origem às descobertas sobre a composição da obra do livro do profeta Isaías, do livro de Isaías. Para Gessen, um dos temas enfatizados pelo profeta é a libertação dos exilados. Queridos, até meados do século XVIII, aí, comecinho do século XIX, ninguém discutia a tríplice divisão do livro. Nós tínhamos uma leitura pré-exílica, sulista, onde o profeta Isaías ele fazia parte do cenário monárquico, ali do rei Uzias, e ele profetiza para o sul, na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. A grande problemática é que do capítulo 37, no capítulo 38 e no capítulo 39 do livro do profeta Isaías, nós temos as citações que relacionam-se ao rei sulista Ezequias. Tudo bem. Quando chega no capítulo 40, não há mais referências aos reis sulistas. A linguagem, ela muda. Fica uma linguagem num estilo de oráculo de salvação. Por isso, o Gessen,
ele trabalha a ideia de a profecia deutero-isaiânica se refere a um oráculo de libertação e salvação dos exilados. Ou seja, teríamos então um outro personagem que utiliza o nome do profeta Isaías, pelo mesmo ser uma figura de importância, e direcionar oráculos de encorajamento, oráculos de salvação, oráculos de esperança aos judeus exilados. Sendo assim, se o primeiro Isaías ele efetua o seu trabalho profético entre o ano 740 a.C., nós temos o profeta Deutero Isaías, que ele está efetuando entre o ano 540 a.C. Ou seja, nós temos uma diferença cronológica do primeiro Isaías ao segundo Isaías de cerca de 200 anos. E o primeiro Isaías direciona os seus oráculos propriamente ao sul. E o profeta Deutero Isaías direciona os seus oráculos aos exilados. Isso é importante destacar, pois quando falamos de exilados, precisamos entender quem são ou quais são os grupos que fazem parte do exílio. Quais são os grupos que propriamente estão no exílio babilônico? Aí nós temos algo muito interessante. Aí nós temos algo muito interessante, visto que o norte ele caiu na mão dos assírios no ano 722 a.C. E aí permanece o sul. Sendo assim, nós temos parte dos nortistas sendo deportados para a Assíria e uma outra quantidade de nortistas descendo para o sul. Então, historiadores como Herbert Donner, John Bright, eles vão trabalhar um pouco dessa descida dos nortistas ao sul, e foi uma época que o sul ele cresceu em vários aspectos. Ele cresceu em quantidade de pessoas, ele cresceu na questão econômica, ele cresceu na questão comercial. O sul se tornou uma potência muito maior quando ocorreu a descida dos nortistas. No entanto, a descida dos nortistas trará ao sul tradições do norte. Ou seja, o norte ele tem uma linguagem muito mais eloísta. A figura de Moisés é de suma importância no norte. No sul, nós vamos ter uma linguagem muito mais javista, e a linguagem davídica é muito mais centralizada. Com a descida dos nortistas ao sul, nós vamos ter também a junção das tradições. Logo, quando o profeta Deutero Isaías está direcionando os seus oráculos, ele direciona os seus oráculos aos exilados, que são uma mistura dos remanescentes nortistas com os judeus propriamente do Reino do Sul. Esse é o público-alvo do profeta Deutero Isaías. A linguagem do profeta, nessa perspectiva, ela abrange tradições nortistas, tradições sulistas, e é direcionada ao povo que está vivendo os últimos anos de cativeiro babilônico, os últimos anos de exílio, visto que com um ano após, Ciro, rei da Pérsia, ele dominaria o Império Babilônico e ele permitiria logo após o retorno de alguns exilados, ou seja, a primeira remessa de judeus estariam voltando. Então eu sei que é muita informação, mas pode ser interessante vocês anotarem no caderno, fazerem algumas anotações no artigo, e nós podemos interagir isso um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Então, ainda na introdução, eu utilizo o Seybold
o texto do Seybold estar naquela obra do Boltewerk, que é propriamente um conjunto de pensadores, de teólogos do Antigo Testamento, uma obra um pouco difícil, porque está num inglês bem difícil de se trabalhar, mas eu achei muito interessante as propostas dele. Ele ressaltou que o autor deutero-isaiânico não tinha intenção de substituir a esperança que os exilados tinham de um Messias nas tradições messiânicas dos períodos veterotestamentários, intertestamentários e neotestamentários. Não há menção de Ciro como Messias de Javé, ou seja, existia toda uma tradição do Antigo Testamento que tenta trabalhar o Messias a partir de uma característica davídica. O primeiro Isaías, ele trabalha essa linguagem, um Messias que vem da raiz de Jessé, ou seja, nós vamos ter no Salmos 2 um Messias com características bélicas, militar. Posteriormente, nós vamos ter trabalhado pelos profetas Messias que se assenta jumentinho, Messias pobre, interiorano, judaíta. Então, o conceito messiânico, ele tem interpretações distintas. Depende muito da localidade. Se é um Messias nortista, se é um Messias sulista. E depende muito também da linguagem do profeta messiânico. Agora, de uma coisa é certa. O Messias nortista, sulista, ele tem por figura davídica. Ele tem por figura o davidismo. E quando nós temos no texto de Isaías 45, verso 1, nós não temos o título, nós temos o título atribuído a um rei Aquimênida, o rei Ciro, que não tem nada a ver propriamente com Davi. Então, no próprio artigo que eu disponibilizei para vocês, Isaías 45, o verso 1, nós temos lá o texto em hebraico. Ko amar Yehová limsho lechoresh. Ou seja, assim disse Yehová para Ciro, seu ungido. Ou seja, a palavra limsho, nós temos o sufixo li, nós temos o prefixo li, mais o sufixo o, que dá a ideia de seu, e a palavra em si é a palavra Mashiach, Messias. O que nós temos aqui nessa perspectiva? O profeta direcionando o título de Messias ao rei Ciro, o rei que já tinha conquistado a Lídia no ano 546 a.C., já tinha conquistado a Média no ano 559 a.C., e possivelmente o profeta deutero-isaiânico, com a comunidade de judeus exilados, ele enxerga nesse monarca que tem conquistado nações e impérios a possibilidade de conquistar a Babilônia e tratar os exilados de forma benévola, de forma benevolente. Tratar os exilados com cordialidade. Isso pode ter auxiliado o profeta deutero-Isaías a direcionar um título de suma importância para o judaísmo a um rei que nada tinha a ver com o judaísmo, que era propriamente o rei Ciro. Então, continuando, nos relatos do deutero-Isaías, observa-se que o profeta não se cansa de endereçar oráculos de salvação e libertação para os cativos. O procedimento metodológico da exegese traz elementos da crítica histórica, da crítica literária, da crítica sociológica e crítica textual, a fim de contribuir nos estudos a respeito do deutero-Isaías e do título messiânico atribuído ao rei Ciro. Quando nós pegamos do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro de Isaías,
nós vamos ter vários termos de encorajamento. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não terá mal nenhum. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, todavia Javé não esquece de vós. Ou seja, oráculos de encorajamento, oráculos de esperança à comunidade exilada. Além disso, nós temos os chamados cânticos de Javé, que são um problema na chamada interpretação bíblica. Porque da linguagem ínica nos cânticos do servo? Porque da linguagem ínica no cântico do servo sofredor, do Isaías 53. E se o Isaías 53, ele faz menção ao chamado Jesus do período do Novo Testamento. E é mais uma interpretação dogmática do que uma interpretação hermenêutica. A ideia do servo sofredor, do Isaías 53, linkada à figura do Cristo da fé do Novo Testamento. Então são coisas distintas e uma questão mais dogmática. Temos neste aspecto, então, uma profecia que se inclina totalmente a Israel e o servo sofredor como uma representação poética da comunidade judaica exilada na Babilônia e o seu sofrimento como um povo que perdeu a sua pátria, perdeu o seu templo e está a mais de 2.000 quilômetros de distância da sua localidade. Contexto histórico. É só um minuto. Está no grupo Sala de Aula. Então vamos lá, contexto histórico. Segundo Heródoto, Ciro foi o fundador do Império Persa Aquemênida. Ele era bisneto de Teipes, neto de Ciro I e filho de Cambises I, com a princesa Mandane, a filha do rei Astíages. Ciro nasceu aproximadamente no ano 600 a.C., se casou com Cassandane, uma mulher aquemênida, filha de Farnaps e irmã de Otanes. Isso é muito bacana, entender o contexto histórico por trás de Ciro, muito trabalhado na chamada historiografia de Heródoto, onde nós tivemos uma palestra com a professora Kátia Pozzi, sexta-feira, pelo grupo de arqueologia da Universidade Metodista, e ela trabalhou algumas características do Império Aquemênida, como adoradores do fogo, templo do fogo, e foi muito bacana. Inclusive eu fiz uma pergunta para ela sobre a questão histórica por trás da historiografia de Heródoto, porque eu gostaria de ouvir dela sendo uma arqueóloga pesquisadora. E ela achou interessante e respondeu que há história na historiografia de Heródoto, ou seja, os relatos de Heródoto são interessantes e podem ser averiguados não simplesmente como produção literária para justificar a grandeza do Império de Ciro, mas para justificar questões históricas relacionadas à sua pessoa. Então temos esse personagem que viveu no ano 600 a.C., no ano 559 ele conquista a Média, no ano 546 ele conquista a Lídia e no ano 539 ele conquista propriamente a Jerusalém. Só um minuto. Tem que desligar o áudio aí, professora Manuel. Continuando. Contexto histórico. Na morte de Cassandane, Ciro ordenou que todos os seus súditos fizessem um grande pranto.
Observa-se que há um relato nas crônicas de Nabonido, o qual mencionou um luto oficial na Babilônia, em 539 a.C., cerca de um ano após a sua conquista. Ou seja, é interessante porque nós temos uma tentativa de linkar a historicidade da conquista de Ciro sobre o Império Babilônico com esse relato das crônicas de Nabonido, com este relato, esse relato arqueológico das crônicas de Nabonido, onde fala da morte da esposa de Ciro, a Cassandane. Ou seja, além da produção do Heródoto, nós temos também as crônicas de Nabonido e nós temos o texto bíblico. Isso é muito interessante. Isaías, capítulo de número 45, verso 4, ele menciona este rei Aquemênida, que é o conquistador da Babilônia, e os relatos de Esdras notificarão que ele permitiu a libertação desses exilados, a libertação desses judeus para retornarem a Jerusalém como repatriados e reconstruírem a cidade. Aí, Esdras, nós já temos uma outra questão. Estamos falando de um contexto histórico por trás da comunidade judaica pós-exílica, ou estamos falando de uma historiografia com várias questões literárias para justificar o retorno? É muito interessante pensar, mas temos, além da obra historiográfica de Heródoto, as crônicas de Nabonido, que podem contribuir na questão histórica da conquista deste monarca. Legal. Para Schwantz e Bragman, o autor do Deutero Isaías atribuiu a Javé os avanços militares de Ciro, para que o rei persa viesse libertar seu povo do cativeiro. Isaías 45, do 1 ao 5, Isaías 41, do 1 ao 5, Isaías 41, 25, 26. Todas essas referências, segundo Bragman, segundo Schwantz, se referem ao profeta Deutero Isaías. E isso é muito interessante, porque em Isaías 44, no finzinho do capítulo 44, nós temos o título de pastor atribuído ao rei Ciro. E no capítulo 45, no verso 1, nós temos o título de Messias atribuído ao rei Ciro. Ou seja, o profeta deutero-isaiânico, ele olha para esse monarca como judeu e possivelmente ele atribui a Javé o grande poder do império desse monarca, suas conquistas, sua conquista sobre o último rei da terceira dinastia caldaica babilônica, que foi o Nabonido. O profeta atribui tudo isso à supremacia, ao poder de Ciro. E as mãos de Javé, ou seja, o Javé judeu, o Javé judaíta, como aquele que tinha interesse, usou Ciro como ferramenta do seu propósito para abater as nações, abater a Babilônia, para tratar com cordialidade o seu povo que estava deportado. É algo interessante, porque geralmente o conquistador ele é demonizado, ele é visto de forma negativa. A literatura deutero-isaiânica não tem problema com os persas. É importante destacar que o Deutero-Isaías tem problema com os babilônicos. O Deutero-Isaías, e no capítulo 46, ele fala que Bel vai cair, ele diz que Nebo vai cair. No capítulo 47, ele diz que a vergonha da Babilônia será mostrada, ou seja, o Deutero-Isaías ele tem um sério problema com os babilônicos. Ele não tem problema com os persas, principalmente com Ciro. A pergunta seria por quê?
Será que ele enxerga em Ciro um salvador enviado por Javé? Ou será que o profeta Deutero Isaías, ele tem algum tipo de aliança com os persas? Enfim, podemos discutir isso logo mais. Ainda no contexto histórico, Ciro lutou contra Astíages, rei da Média, em 550 a.C., 559, e venceu, poupou sua vida, mas marchou para a capital da Média, Ecbatana, e tomou o controle do vasto território dos Medas. Aqui tem uma curiosidade bíblica, queridos, porque lá no livro de Daniel, costuma-se dizer Dario, rei dos Medos e rei dos Persas. É importante destacar que tem uma problemática história no livro de Daniel, porque o conquistador da Babilônia foi Ciro. Então, na tentativa de tentar historizar a narrativa de Daniel, que a sua redação possivelmente é uma redação intertestamentária, é uma tentativa de dizer que Dario ele foi um soldado de Ciro, Góbrias, Gubaru, e ele era uma espécie de regente de uma determinada localidade. Mas, enfim, o que me chama a atenção no livro de Daniel é o título de Medo-Persa, rei Medo-Persa. Por quê? Porque Ciro, ele foi rei da Média e da Pérsia. Assim ele era conhecido. O Ciro, rei dos Medos e rei dos Persas. E você tem um pouco dessa linguagem também na literatura de Daniel. Ciro também venceu Cresso, rei da Lídia, em 546 a.C., mas sua grande conquista foi a vitória sobre Belsazar, príncipe da Babilônia, em 539 a.C., ou seja, aquela famosa narrativa de Daniel capítulo 5, as mãos misteriosas, o Belsazar, que historicamente foi o filho de Nabonido, que foi o último rei da terceira dinastia babilônica. Então é interessante, Daniel capítulo 5 tem toda uma ilustração ali do príncipe atuando na ausência do pai. É difícil saber a veracidade histórica do Daniel capítulo 5, no entanto, é possível provar a filiação de Belsazar para com Nabonido. E o reino da Babilônia cai quando Nabonido era monarca. Isso se ocorre em 539 a.C. Vamos lá, continuando. O autor do Deutero Isaías atribuiu a Javé as conquistas de Ciro. Por isso, ele tem um lugar de destaque na literatura deutero-isaiânica. Ciro é pastor de Javé, Isaías 44, 28. Ali nós temos o título de pastor de Javé. E Ciro, ele também é Messias de Javé, no Isaías 45, verso 1, que foi o texto que lemos para vocês, né? Aqui é a grande polêmica. Por que esse rei recebe o título de Messias? Contexto histórico ainda. O Deutero Isaías utiliza uma linguagem proveniente de uma longa tradição mesopotâmica sobre o rei como pastor dos povos. É uma tentativa de justificar a influência da linguagem mesopotâmica na tradição ou na escrita do profeta Deutero Isaías, porque ele é um profeta que está vivendo ali entre os exilados. Atribuído o oráculo de salvação visto na perícope de Isaías 45, do 1 ao 7, ou seja, o título messiânico, o título de pastor, tudo talvez uma influência da concepção da cultura mesopotâmica ajudando na redação do autor.
Em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4, o autor menciona que Ciro concedeu a libertação para a primeira remessa de exilados, através do estabelecimento de um edito de libertação aos exilados. A política de Ciro é uma política interessante, ou seja, enquanto alguns conquistadores eles tinham o costume de pegar o conquistado e deixá-lo dando gasto para o império, Ciro ele permitia que alguns conquistados retornassem para a sua localidade e pudessem gerar lucratividade para o império. Ou seja, vão plantar, vão colher, porque vai chegar o oficial persa e vai solicitar os impostos. Então é uma jogada interessante na questão de que é melhor eu ter você gerando lucro para o império do que eu deixar você como escravo dando despesa para o império. O interessante é que o redator de Esdras, ele também não tem problema com Deutero Isaías. Desculpa, ele não tem problema com Ciro. Ele coloca Ciro como aquele que conquista a Babilônia, escreve um edito de libertação e permite que esses judeus exilados possam retornar para sua pátria, ou seja, ele é um libertador. Isso é interessante porque, além da leitura que os judeus fizeram de Ciro como uma espécie de libertador, o povo egípcio exilado entendeu que a conquista de Ciro sobre os babilônicos foi uma dádiva de Horus. Então parece que alguns dos exilados enxergavam Ciro como uma espécie de representante da sua divindade, embora Ciro não tivesse nenhuma vinculação com Horus e Ciro não tivesse nenhuma vinculação com Javé. O título de Messias conferido a Ciro foi manifesto em um momento de grande empolgação dos judeus, que estavam prestes a regressar a Jerusalém, e nada se refere à substituição da esperança do Messias davídico, guerreiro ou pastor. Ou seja, eu trabalho um aspecto também justificado pelo Seibold, onde quando o profeta dá esse título ao rei Ciro, ele não tenta desconstruir o conceito messiânico pré-exílico e nem tenta construir uma nova tradição messiânica. Ele simplesmente está empolgado, entusiasmado com a questão do Ciro. Está vindo como um rolo compressor, né? Conquistando as nações e vendo a possibilidade do Ciro conquistar a Babilônia e tratar com cordialidade os judeus exilados. Então é muito interessante essa perspectiva, pois senão nós teríamos que sugerir que em Isaías 45, verso 1, nasce uma nova tradição messiânica. E aí teríamos um problema, porque nós não teríamos como amarrar essa tese, visto que nos profetas pós-exílicos, o trito Isaías, Ageu, Zacarias, Malaquias, ou no messianismo intertestamentário qumranita, não há memória de Ciro Messias. Você tem o Melquisedeque, figura messiânica, você tem conceitos angelomórficos de Messias, mas você não tem Ciro Messias. Então, o que o profeta Isaías faz, o Deutero Isaías, não é levantar uma nova tradição messiânica, mas possivelmente enxergar em Ciro um salvador e de forma entusiasmada, empolgada e precipitada, ele direciona o título de Messias a esse rei que nada tinha a ver e que nada conhecia de Javé. Vamos lá. Na Babilônia, o rei Ciro foi chamado de enviado de Marduk, ou seja, no próprio cilindro de Ciro, que é um achado arqueológico de importância, o cilindro de Ciro testifica como os babilônicos receberam Ciro. Eles receberam Ciro com palmas e louvores, entendendo que
Ciro era um instrumento de Marduk, a sua divindade, para abater o governo do rei Nabonido. Isso é inédito. Os babilônicos acreditavam que Marduk, senhor dos deuses, estava furioso com o governo do príncipe da Babilônia, Belsazar, e também do seu pai, Nabonido, e resolveu puni-lo enviando propriamente este monarca para oprimi-lo, para puni-lo. Então é bem aquela características, né? Os babilônicos olham para Ciro e diz, é o enviado de Marduk. Os egípcios olham para Ciro e diz, é o enviado de Horus. Os judeus olham para Ciro e diz, é o enviado de Javé. E Ciro mesmo não quer saber nada disso aí, porque ele é um babilônico e dentro da religiosidade babilônica, possivelmente, ele era um adorador do fogo. Ele fazia parte dos cultos templários do fogo, da adoração ao fogo. Mas é interessante a forma como os povos conquistados enxergam o Ciro. O autor do livro Deutero Isaías usa uma linguagem no estilo da corte do Antigo Oriente ao se referir a Ciro, a quem toma pela mão direita. Isaías 45, verso 1, a parte B, o Deutero Isaías fala do Javé que toma Ciro pela mão direita. Isso é muito interessante, faz menção aos regentes do rei, que eram talvez os braços direitos do rei, para fazer e cumprir as ordens efetuadas pelo rei. Temos essa linguagem no Deutero Isaías, pelo qual o profeta ele direciona isso a Ciro, aquele que foi tomado pela mão direita de Javé. Então é muita qualidade para uma pessoa só. Ele é pastor de Javé, ele é Messias de Javé, ele é tomado pela mão direita de Javé. Muito interessante como o profeta exalta o rei aquemênida Ciro. Ainda no contexto histórico, o título de Messias conferido a Ciro foi manifesto em momento de grande empolgação dos judeus que estavam presos a regressar a Jerusalém, e nada se refere à substituição da esperança do Messias davídico, guerreiro ou pastor. Na Babilônia, o rei Ciro foi chamado de enviado de Marduk. Tudo isso eu já narrei. Os babilônicos acreditavam que Marduk, senhor dos deuses, estava furioso com o governo do príncipe Belsazar e resolveu puni-lo, enviando Ciro para oprimi-lo. O autor do Deutero Isaías usa uma linguagem no estilo da corte do Antigo Testamento, do Antigo Oriente, ao se referir a Ciro, a quem toma pela mão direita. Eu acho que eu até já tinha passado esses áudios. Vamos lá. Esta linguagem utilizada pelo profeta se refere à sua condição de deportado na Babilônia. Ou seja, estamos falando de alguém que é conquistado e que está olhando um libertador vindo com grande força, conquistando as nações e nele criando uma esperança de liberdade. Continuando. Segundo Schwantes, o autor Deutero Isaías é, na verdade, os cantores do templo. Sendo assim, o Deutero Isaías não foi compilado por um único autor, mas por vários cantores do templo que foram deportados para a Babilônia e produziram o Deutero Isaías sobre uma linguagem ínica e no estilo da corte do Oriente. Então, essa proposta, essa hipótese levantada pelo professor Schwantes é fantástica. Eu trabalhei ela, eu tenho uma amiga que trabalhou essa proposta no mestrado também, a professora Sueli Monteiro de Matos, porque é algo meio que inédito. Ou seja, a ideia de se perceber o cântico do servo de Javé como uma linguagem ínica e essa
inologia da literatura deutero-isaiânica como uma proposta de ser construída no aspecto dos levitas que foram exilados. Estamos falando de cantores que produziram o Deutero-Isaías numa perspectiva musical, inológica, a partir da influência linguística também daquele Antigo Oriente. Muito interessante pensar nessa proposta, e isso pluralizaria a autoria do chamado Deutero-Isaías. Se trabalharmos nessa pesquisa, dos capítulos 40 aos capítulos 55, nós não temos o Deutero-Isaías, nós temos os Deuteros Isaías. Nós temos vários cantores que produzem várias perícopes e que posteriormente essas perícopes são ajuntadas e vão fazer parte da chamada produção isaiânica. É muito complexo, né? Há quem pode sugerir que entre esses cantores existiam também as cantoras, porque há momentos que características do culto às deusas, principalmente a deusa Asherá, deusa da fertilidade nortista, pode ser encontrado na literatura deutero-isaiânica. O Javé tendo elementos não somente paternos, mas tendo elementos maternos também. Então é bem interessante essa tentativa de singularizar a redação deutero-isaiânica como um que foi discípulo do primeiro Isaías, ou pluralizar a redação deutero-isaiânica como cantores ou cantores e cantoras do templo salomônico. O termo Messias, no Antigo Testamento, indica um ritual de unção atestado para reis, sumos sacerdotes e profetas. Então, estamos falando propriamente da origem do termo. Palavra hebraica Mashiach, que quer dizer ungido, que era utilizada para ungir reis, profetas, às vezes até locais. E dentro dessa terminologia se criou todo um conceito de enviado de Javé que poderia libertar o povo e governar Israel com justiça e equidade. Ou seja, a tradição messiânica é uma resposta a uma espécie de política que não gira em torno dos princípios do javismo. Uma política que não trata o pobre com justiça e equidade. Uma justiça que olha muito mais para os bem favorecidos do que para os que nada são favorecidos. É uma proposta de um profetismo social e não de uma ideia de um profetismo escatológico, de um Messias futurístico. É um contexto de salvação da situação de opressão do dominador, da política dominante, e não de uma ideia escatológica futurística ou soteriológica de características de salvação da nefesh, salvação da alma. Esse Messias deutero-isaiânico, ele não salva a alma. Esse Messias deutero-isaiânico, atribuído a esse Aquemênidas Ciro, ele é um salvador da opressão política. Nada tem a ver com a nefesh, com a alma. O Messias afirma que Davi foi o primeiro rei a ser ungido na perspectiva de uma aliança eterna. Então, ainda trabalhando um pouquinho do conceito de Messias, né? Através da redação deuteronomista, Samuel, Reis, e de forma decrescente, isso vindo para os profetas nortistas e sulistas. Delimitação.
Quanto à unidade desta perícope, sugere-se que o verso 1 está ligado redacionalmente a Isaías 44, 28, em forma de quiasmo, Ciro pastor, Ciro ungido. Ou seja, é difícil negar a coesão, a junção que há entre esses dois termos, Ciro pastor, Ciro ungido, faz tudo parte de um bloco literário, mas quando chega no verso 1 do capítulo 45, nós temos uma perícope fechada com uma linguagem totalmente própria, mas ela está ligada também à perícope anterior, sendo distinta, mas em uma linguagem semelhante. Segundo Croato, os 7 versículos podem ser divididos em 2 unidades literárias, do verso 1 ao 3, do verso 4 ao 7. Isso se faz pela compreensão de que em 1 a 3 há uma espécie de relação de vocação, onde Ciro é intitulado de Messias e chamado por Javé pelo nome. E dos versos 4 a 7 notificam a exclusividade de Javé. Então tem características interessantes. Ciro é Messias, Ciro é chamado pelo nome. Do 4 ao 7, Javé é exclusivo. Javé cria o bem, Javé cria o mal. Javé, ele chama um estrangeiro que vem do Oriente para libertar o seu povo, ou seja, ele é exclusivo e ninguém pode questionar o seu método de trabalhar. Ele chama um estrangeiro para libertar o seu povo. No estilo, claramente se observa que esta perícope é uma poesia. Queridos, há pessoas que acham que poesia é textos poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A poesia é um estilo literário e dentro da literatura judaica, o estilo ele era trabalhado muito pela repetição de palavras. Então, além da linguagem ínica, que isso é espalhado em todo o Antigo Testamento, a repetição de frases, de palavras, era uma característica da poesia hebraica. Então, poesia é muito interessante. O método hermenêutico de se trabalhar com uma poesia, porque em vários aspectos ela tem uma linguagem alegórica, simbólica. Então tem que tentar interpretar essa poesia, que nem sempre a poesia deve ser historizada. Você tem um contexto histórico por trás da redação, e aí vem a arte do intérprete de olhar aquela poesia e tentar descobrir o contexto histórico, o que levou aquele redator a produzir aquela poesia. Isso também na exegese é chamado de Sitzenleben. Você entender o lugar vivencial por trás do autor, não somente a questão de onde ele escreveu, a questão de data e onde ele escreveu, mas o estado de mente, o contexto que levou o autor a escrever. Ou seja, ele está falando um oráculo de salvação porque alguém precisa ser salvo. Ele está fazendo uma oração precatória. Javé, mata o meu inimigo, quebra os dentes do meu adversário. Então, tem um estado de mente que através da poesia é retratada uma realidade histórica social. É aí que o intérprete precisa resgatar isso na interpretação da poesia. Então, a perícope de 1 ao 7 é uma poesia. Então, tem que ser averiguados os termos e interpretados à luz do contexto socio-histórico e teológico. Vamos lá que o tempo está passando. Dividimos nosso texto em 4 estrofes, do 1 ao 3, o verso 4, do 5 ao 6 e o verso 7. Sendo que a primeira estrofe, do 1 ao 3, temos um oráculo de libertação para Israel, onde Javé diz que
ungiu a Ciro. A segunda estrofe, no verso 4, é semelhante a esta, pois nela Javé é identificado como que chamou Ciro pelo nome. Eu te chamei pelo teu nome. Na terceira estrofe, do verso 5 ao 6, se refere à soberania de Javé. Eu sou Javé e não há nenhum outro, com exceção de mim, não há Deus, ou seja, sou exclusivo, ninguém pode questionar os meus métodos. O gênero. Segundo Croato, o gênero se refere a um oráculo de salvação para Israel. Para Matos, os oráculos de salvação no Deutero Isaías se referem a composições poéticas que trazem palavras de salvação e esperança ao povo exilado na Babilônia. Ou seja, o que é o nosso texto? O gênero literário do nosso texto. Um oráculo de salvação a Israel exilada. Ou seja, perseverem, acreditem em Javé, pois ele nos tirará da Babilônia, ele restaurará Israel, ele restaurará o templo. E aí vem toda a metáfora poética por trás da linguagem do servo sofredor, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, como uma retratação daquele que sofre, da Israel que sofre entre os exilados. Bem, vamos para o conteúdo. Segundo Schockel, pela primeira vez na história do povo escolhido, um oráculo favorável de Deus se dirige a um rei estrangeiro, ortogando-lhe o título de Messias de Javé. Interessante, porque nos textos pré-deutero-isaiânicos e pós-deutero-isaiânicos, não há mais essa referência de um título messiânico ser atribuído propriamente a um rei, né? Um rei estrangeiro. Salvo lá no período Qumranita a interpretação messiânica na figura de Melquisedeque. Mas aí é um outro contexto bem problemático e bem interessante também. Mas entre egípcios, assírios, babilônicos, persas, essa figura messiânica, esse título messiânico, não é direcionado mais a ninguém. Isso é interessante. No entanto, Casseibo menciona que o Deutero Isaías atribuiu o título de Messias ao rei Ciro empolgado, entusiasmado e no auge da alegria, pelo fato do profeta esperar que Ciro libertasse os deportados judaítas e permitiria que eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, ou seja, a esperança. Eu acredito que esse Salvador quebrará o jugo do opressor e tratará nós, o povo de Israel, de forma misericordiosa, com hesed em hebraico, bondade com misericórdia, e permitirá que regressemos à nossa pátria. Portanto, o título messiânico atribuído ao rei Ciro não se refere ao Messias rei da tradição jerosolemita ou Messias pobre, servo, justo, pastor, promotor da justiça e da paz da tradição judaíta. Então aqui eu estou apresentando terminologias que se referem ao Messias nas tradições veterotestamentárias. E como já foi trabalhado, o Deutero Isaías não quer desconstruir nenhuma tradição. Pelo contrário, ele está empolgado, entusiasmado com o fato de Ciro poder libertar os israelitas da Babilônia. O autor deutero-isaiânico enxerga em Ciro características da tradição de Jerusalém, que se refere ao Messias guerreiro e violento, representado pelo cedro e não pelo cajado. Mas, ao intitular Ciro de Messias, ele não pretendeu substituir a esperança no Messias vindo da casa de Davi, mas apresentá-lo como libertador dos judeus exilados.
Ou seja, o Messias jerusalemita, ele é um Messias, segundo a fé do sul. Esse Messias é um Messias que tem poder bélico. Ele não é um Messias que virá sentado num jumentinho. Ele é um Messias que precisa ter poder bélico, que precisa ter força política. Isso é interessante pensarmos lá no Novo Testamento. Quem atribui o título de Ó Christos, de O Messias, à figura de Jesus. Não são todos. Principalmente os jerusalemitas não enxergam em Jesus características de um Messias jerusalemita. Por quê? Porque ele não tem infantaria, não tem poder bélico, não tem força política. No entanto, ele tem mais características de um Messias efraimita, de um Messias interiorano, pobre, de um Messias sofredor. Continuando. Eu seguirei diante da tua face, verso 2. Croato menciona como Deutero Isaías demonstra Ciro sobre a conduta de Javé. Eu seguirei diante da tua face. Schwantz salienta que o Deutero Isaías interpretava os avanços militares de Ciro como estando dentro do propósito de Javé. Portanto, Javé seguia diante de Ciro e por isso a Babilônia foi conquistada e todas as outras nações foram conquistadas. Ou seja, por que Ciro conquistou a Babilônia? Porque Javé quis que ele conquistasse. Por que Ciro conquistou a Lídia, o rei Cresso? Porque Javé quis que ele conquistasse. Por que Ciro conquistou a Média? Porque Javé quis que ele conquistasse. É uma atribuição religiosa na figura do personagem e das suas conquistas. Continuando. Tesouros e riquezas ao Messias de Javé, verso 3 do capítulo 45 de Isaías. Segundo Kitnet, o autor deutero-isaiânico, ao mencionar os tesouros obscuros e as riquezas escondidas, e darei para ti tesouros obscuros e riquezas escondidas. Tem em mente as riquezas que Ciro conquistou quando, em 547, venceu o rei da Lídia, Cresso, e conquistou as riquezas do país. É interessante, queridos, que esse rei, o Cresso, ele era muito rico e a própria Kátia, no seminário, ela falou algo muito interessante, que possivelmente o dinheiro na forma de moeda com a esfinge do monarca surgiu da Lídia. E há outros autores que justificam isso. Ou seja, as moedas de ouro da Lídia com a esfinge do Cresso. E quando Ciro conquistou a Lídia, além de ele conquistar terra e água, ele conquistou a riqueza. Então Ciro se tornou um monarca rico. E aí o Isaías 45, verso 3, também justifica que as riquezas de Ciro são obras de Javé. Ou seja, Javé se tornou benevolente, permitiu que Ciro conquistasse riqueza. Olha aí, eu acho que é por isso que alguns de vocês aí são tão ricos aí, empresários, tão cheios aí dos dólares, dos euros. É a benevolência de Javé sobre vocês. Ok? Vamos continuar. Por causa do meu servo Jacó e Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te dou um nome de honra, embora não me conhecestes. Segundo Schockel, o verso 4 demonstra claramente a eleição de Ciro. Eu te chamei. O autor deutero-isaiânico compreende Ciro como o eleito de Javé. Temos que fazer uma correção. Leito não, eleito de Javé. E alude que o rei estrangeiro foi eleito por causa do servo Jacó e do Israel escolhido, e do escolhido Israel. Assim,
Para o Deutero e Isaías, o objetivo da intervenção de Javé na história mundial é Jacó e Israel, que recebem os títulos de privilégio, meu servo, meu escolhido. Aqui é super interessante, queridos, porque o autor, no verso 4, ele está falando de dois grupos de exilados. Ele está falando do servo Jacó e ele está falando do Israel escolhido. A pergunta é: quem foi o servo Jacó e quem foi o Israel escolhido? E é complexo. No entanto, possivelmente nós estamos falando das tradições nortistas e sulistas que foram reunidas e foram deportados juntos pelos babilônicos. Só que o autor parece que ele divide isso. Ele chama um grupo de Jacó e ele chama o outro grupo de Israel. Ele chama um grupo de servo e ele chama o outro grupo de escolhido. Possivelmente também o paralelismo para justificar essa linguagem poética, numa tentativa de entender a questão histórica dessas terminologias como os grupos israelitas que foram juntados no cativeiro, as tradições israelitas juntadas no cativeiro, com o nome de Jacó, servo, e de Israel, escolhido. Continuando. Eu sou Javé e não há nenhum outro, com exceção de mim, não há Deus. Cingi a ti e não me conhecestes. Verso 5. O autor deutero-isaiânico anuncia Ciro cingido de Javé, ou seja, amarrado para lutar, numa perspectiva de que Javé o escolheu para lutar, para abater as nações, para pôr fim da supremacia babilônica e assim conquistar a Babilônia e os povos exilados. O verso 7, a capacidade criativa de Javé. Aqui é muito interessante, né? Formo luz e crio escuridão, faço paz e crio mal. Eu sou Javé, faço todas as coisas. No encerramento da unidade, o verso 7, o autor usa cumulativamente os três termos preferidos para indicar a capacidade criativa de Javé. Javé é anunciado pelo profeta como o que forma a luz, cria a escuridão, faz paz e cria mal. O profeta anuncia a capacidade de Javé de fazer tudo isso. O verso 7 é interessante, do hebraico. Yotzer Or, ou seja, ele é aquele que forma a luz. Uboré Rocher, ele é aquele que cria a escuridão, as trevas. Nós temos uma semelhança com a produção do Gênesis. Quando lá no Gênesis, o Elohim, ele cria Or, ele cria a luz, e também tem o espírito de Jeová, o espírito de Javé, que flutua sobre a face das águas, né? Melhor dizendo, o espírito de Elohim, o Ruach Elohim, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que flutua sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Nós temos essa semelhança. E no outro seminário temático, eu vou explicar por quê. No seminário temático do mês de novembro, eu vou trabalhar a origem do Deus Criador. E nós vamos ter que trabalhar também com a chamada cosmogonia da criação deutero-isaiânica e fazendo uma alusão com o Gênesis e outras questões. Ou seja, vou trabalhar a origem da cosmogonia e da antropogonia da criação na teologia de Israel. Então é muito interessante, porque o Sé Shalom, ou seja, esse Javé, ele faz paz. O Boré Ra, mas ele também cria mal.
Então, a questão no Deutero Isaías, não há um mal personificado no Satã. Não há um mal personificado no Satã, ou como naquelas concepções demonológicas, que o Satã é o líder da hierarquia demoníaca. O Satã seria talvez o líder da hierarquia demoníaca de anjos ou de demônios ligados a ele. Essa concepção não é deutero-isaiânica. A concepção deutero-isaiânica é que Javé é o Criador, é aquele que faz shalom, é aquele que faz paz, mas é aquele que também faz mal. Aquela concepção de que no Antigo Testamento pré-exílico e até a literatura deutero-isaiânica não há uma hierarquia demoníaca e o mal não é a personificação de Satã com seus anjos ou seus demônios. Mas Javé, ele é o autor do bem e ele é o autor do mal. O espírito de mentira é da parte de Javé. O espírito que atormenta Saul é da parte do Javé. Javé ele controla o bem, Javé ele controla o mal. E só no período pós-exílico, com a literatura jobiana, começa a se trabalhar de forma muito paulatina e tímida uma separação do conceito de mal da figura de Javé. E esse conceito do mal será direcionado ao Satã. Mas até então, Javé é quem cria Shalom, Javé é quem cria paz e Javé é quem cria mal, no Deutero Isaías. Bem, agora vamos para as considerações finais. Diante das observações aludidas, foi possível destacar que o título messiânico atribuído ao rei Ciro não se tornou uma tradição no período pós-exílico e nem durante o período intertestamentário ou neotestamentário, mas um caso isolado, onde o profeta se precipitou devido à esperança da sua libertação e dos demais judeus exilados. Aqui nós temos a bibliografia e tem bastante coisa, assim como no texto que foi direcionado para vocês. Meu muito obrigado a vocês que participaram conosco e eu gostaria que você pegasse aí a sua caneta e anotasse o próximo seminário. O próximo seminário será no dia 21/11, 21 de novembro. Mesmo horário, das 20 horas, 22 horas, em um sábado, e nós trabalharemos o tema a origem do Deus Criador em Javé, ou seja, a origem do conceito cosmogônico e antropogônico relacionados ao Deus de Israel na construção literária israelita. A origem, como isso se deu? Porque propriamente não é um tema da teologia pré-exílica, ok? Também faremos o máximo do possível para oferecermos muito conteúdo e no mesmo dinamismo, material, certificado para todos vocês, ok? Então, encerramos. Quero agradecer também ao Ronaldo, que nos ajudou nesse slide muito bonito, muito ilustrado. Em toda essa parte tecnológica aí, tem sido um amigão, tem dado um excelente direcionamento. E muito obrigado a todos. Eu vou encerrar a apresentação e vou agora para a chamada de videoconferência para que possamos ir para as perguntas. E aí o Ronaldo já pode nos direcionar aí se podemos, se vocês já podem abrir o fone, abrir a câmera e etc. Ok, parabéns, professor, pela apresentação. Nós temos aqui já algumas perguntas, mas quem tiver pode escrever a pergunta no chat ou posteriormente ligar o áudio, né? Eu sugiro que o vídeo, a câmera continue desligada. Tem alguém com áudio ligado aí que está dando microfonia.
Eu acho que é a minha esposa. Então, nós Tá temos sim, tá aqui. ligado. Deixa eu ajudar ela aqui. Não tá, é o seu. Aqui, ó. Não tá, tá Tá desligado. Aí desligado? tá Aí tá ligado. ligado. Aqui tá desligado, o meu tá desligado. Eu te mostrar aqui, né? Eu ver que sou burrinha, não. É porque não pode ficar perto também. Não pode ficar perto? Não, não. Tá dando. Da microfonia isso, ficar perto. Ok, então eu vou pedir para ela encerrar a chamada dela aqui e ela interage comigo ao vivo aqui. Bem, ô Ronaldo, eu preciso desligar a tela, né? Você tem que ir para videoconferência. Ok, eu já estou na videoconferência, você está me vendo? Deixa eu ver. Não, você tem que parar de fazer a apresentação. Ok, então vamos lá. Interromper a apresentação. Parar o compartilhamento, achei. Isso, exatamente. Aí pode ligar a sua câmera, professor. Então nós temos aqui uma pergunta aqui da Lucimeire. Ela pergunta: Nabonido, filho de Nabucodonosor, quando se refere às suas crônicas, onde encontra-se? Ela fez essa pergunta. Pode falar. Eu gostaria. Desculpa te interromper, eu gostaria de refazer a pergunta, porque ele já até explicou, o professor Roberto já até explicou, né, que não é filho de Nabucodonosor, é Belsazar, filho de Nabonido, não é isso? Isso. Não é. Assim, eu só não compreendi muito bem, porque eu acho que na Bíblia, né, aí é uma questão de história mesmo, eu acho que o reino cai nas mãos de Belsazar, não é isso? Não de Nabonido. Aí você falou também das crônicas de Nabonido, eu dei uma olhadinha, eu não conhecia. Né? Eu dei uma olhadinha aqui na internet, aí eu vi que tem esse achado aí arqueológico, eu não conhecia. Aí eu queria só que você desse uma palavra sobre Belsazar e Nabonido aí, só desse uma palavrinha. Legal, Lucimeire. Vamos lá. Tá dando eco para vocês ainda? Conseguiu interromper, professora Marinaldo? No vermelhinho, tem um vermelhinho aí da chamada, você consegue interromper. É só apertar aí. Isso. Conseguiu? Beleza. Lucimeire, isso é bem interessante porque tem até em Daniel capítulo 5, eu acredito que você lembra, aonde tenta se vincular o Belsazar como filho de Nabucodonosor. Ali, propriamente, nós temos uma filiação de parentesco. Se você fizer uma investigação sobre os monarcas da terceira dinastia babilônica, essa dinastia ela se dá no ano 626 a.C., com o chamado Nabopolassar. Ele libertou a Babilônia da hegemonia assíria. Ele libertou a Babilônia. A Babilônia, em 626 a.C., ela se tornou um estado independente. Mas ela se tornou a grande potência com o rei Nabucodonosor, em 605 a.C. Depois, o rei Nabucodonosor ele é sucedido por Evil-Merodach. E esse nome também aparece no texto de Segundo Crônicas, ele é mencionado. O Evil-Merodach é substituído pelo Nergal-Sarezer, que é um camarada da família que governou bem pouquinho tempo. Aí tem um rei chamado Laboroso Arcode, que também reinou há pouquinho tempo.
Aí, por fim, vem o Nabucodonosor. O Nabonido, vem o Nabonido, que é o último rei da terceira dinastia, porque essa dinastia cai no ano 539 a.C. pelo rei Ciro. E nas crônicas de Nabonido faz menção do príncipe Belsazar. Então entende-se que o Belsazar ele foi filho de Nabonido. Embora a redação de Daniel faz aquela menção da conquista de Dario, do assassinato de Belsazar, aquele texto ele não confirma o que o Heródoto diz. Porque o Heródoto, quando ele menciona a conquista, ele fala sobre Ciro fazendo uma espécie de irrigação debaixo dos muros da Babilônia e ele chegando com o exército no centro e conquistando a Babilônia propriamente. Ou seja, o Daniel capítulo 5 e essa figura do Belsazar sendo conquistado parece que é uma construção literária do autor de Daniel, que pelos estudos teológicos, exegéticos, é um autor do período intertestamentário, daquele tempo da chamada escatologia judaica, do tempo do Enoque, no tempo do Apocalipse de Moisés. Então está fazendo alusão, ou seja, mas é uma memória longe, não é bem uma narrativa histórica, é uma construção literária para se lembrar da queda do Império Babilônico para com os persas. Pelo menos essa vinculação do Daniel 5 e do Belsazar não é coesa com a historiografia de Heródoto. Tudo bem? Ok, professor, muito obrigada. Eu sei que é bastante rei, e eu e a minha esposa, que é a professora Marinalda, a gente dá risada quando a gente fala desses reis, porque são vários nomes e várias coisas, mas aí você precisa pegar propriamente a própria obra de Heródoto ou outras obras que reproduzem o contexto histórico babilônico e trabalhar propriamente a terceira dinastia, que é a dinastia caldaica. Aí você aprofunda a temática. Ok. Mais alguém fazendo a pergunta? Professor Hinaldo? Sim, eu gostaria. Posso falar? Pode. Olá, doutor, eu sou o Douglas, estou aqui em Itaquera acompanhando aqui. Antes de tudo, parabéns. Foi impressionante, incrível a aplicação que o senhor fez. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, gostaria que o senhor comentasse. Quando o senhor falou sobre a criatividade, sobre o poder de criação da parte de Javé, quando fala sobre o mal, ali, seria o mal a ausência de Deus, a ausência da graça, a ausência da bondade, ou o mal propriamente dito? Douglas, né? Isso. Douglas, o conceito de mal como ausência de bem, ele é um conceito assim, mais intertestamentário, talvez influenciado pelo pensamento helenístico, o dualismo, né? De maldade, de Sim. bondade. E isso também pode ter influência do zoroatrismo persa, que começa a trabalhar nessa dualidade entre as coisas. Mas no chamado período pré-exílico, até a redação deutero-isaiânica, parece que catástrofes e livramentos, tudo isso é uma linguagem que é direcionada a Javé. Ou seja, catástrofes naturais, como o dilúvio, como a destruição da Torre de Babel. O Javé é o autor disso. Então, o Deutero Isaías, ele trabalha numa perspectiva de que Javé ele pode fazer catástrofes, Javé ele pode
lançar um povo no cativeiro. Javé, ele pode tirar um povo do cativeiro. Então, o que se interpreta por bondade ou por maldade, o autor disso é Javé. Agora, na produção pós-exílica, principalmente com Jó, parece que esse conceito vai ser tirado de Javé. Ou seja, o mal não será mais uma atribuição do Javé. O mal será atribuído ao personagem Satã, que antes, Douglas, você já tem expressões relacionadas ao Satã. O próprio Davi, na redação deuteronomista, é chamado de Satã. Só que até então o Satã tem o significado de adversário. Só isso, adversário. Na literatura jobiana, o Satã é personificado e passa a ser o representante do mal. Então, parece que a partir desse contexto pós-exílico, o Javé, ele não é mais o autor do mal, o Satã vai ser o autor do mal. E isso vai ser aprofundado na literatura intertestamentária, onde você vai começar a ver o Satã sendo vinculado aos seus anjos. Aí as características do mal são totalmente vinculadas a Satã e a seus anjos, e isso sai, podemos dizer, da conta de Javé. Javé não tem mais nenhuma vinculação com o mal. O mal passa a ser caracterizado em Satã, e Javé ele passa a ser caracterizado como o bem, aquele que cria coisas boas e etc. Muito bom. Obrigado, doutor. Ok. Shalom, shalom. Mauro. Posso fazer a pergunta? Pode. Shalom, Moré. Quero Shalom, boa noite. parabenizá-lo aí pela apresentação muito instrutiva, viu? Shalom. Obrigado. A turma. E a minha pergunta é duas em uma, né? Primeiro, a pergunta que não quer calar, né? Quantas pessoas, afinal, escreveram o livro de Isaías? E também o professor falou a respeito que Ciro, ele cultuava o Deus do Fogo. O nome dessa divindade? Já ouvi, meu irmão. E a divindade de Ciro. Bem, quanto a quantas pessoas, Mauro, escreveram o livro de Isaías, se você adotar o pensamento de que o Deutero Isaías é uma obra do discípulo do Isaías, filho de Amós, aí você tem um escritor, um redator. O Deutero Isaías seria uma figura histórica do ano 540 a.C., possivelmente discípulo do primeiro Isaías, que constrói um texto a partir do contexto de dominação e de uma fé no Ciro como o salvador dos exilados, embasado com vários outros contextos do servo sofredor e etc., porque você tem várias teologias construídas no Deutero Isaías. Eu trabalhei especificamente a perícope de número 45. Agora também a possibilidade que o professor Chuante sugeriu é muito interessante, que nós teríamos o profeta Deutero Isaías num contexto plural de vários autores, sendo eles os cantores do templo salomônico que foram deportados. Se é isso, fica difícil saber a quantidade. Fica difícil saber quantos escreveram. É possível entender que muitos escreveram, mas não daria para saber quantos foram esses cantores e se entre os cantores existiam cantoras também. Tudo bem? E a respeito do culto ao fogo e dos deuses do fogo, eu acho que vale a pena colocar no nosso grupo de WhatsApp a palestra feita pela professora Kátia, porque ela trabalhou algumas características arqueológicas
que reproduzem bem esse contexto religioso dos persas. Então, ela não trabalhou bem especificamente com uma espécie de teogonia dessas divindades persas, mas ela mostrou imagens do templo do fogo que lembrava os zígurates, os templos babilônicos que tinham torres bem elevadas, e um pouco dessa questão da adoração do fogo e dos templos direcionadas ao deus do fogo. Então, possivelmente, Ciro, como um bom persa, ele era adorador dessas divindades. Como os babilônicos chamaram ele de enviado de Marduk, os egípcios chamaram ele de enviado de Horus, e os judeus chamaram ele de Messias de Javé. Possivelmente ele não sabia nada de nenhuma dessas divindades, porque o negócio dele estava relacionado ao culto aos deuses persas. Perfeito, Moreno. Depois, quando acabar, eu vou postar no nosso grupo da sala de aula o link do trabalho da professora, porque eu achei muito interessante. Ele também trabalha o período Aquemênida. Então tem muitos achados arqueológicos interessantes ali que podem, juntamente com o estudo de hoje, trazer muita luz e compreensão aí para vocês. Eu coloquei lá no grupo, professor. Então? Tá? Você falou aí eu tomei a liberdade de colocar lá. Muito obrigado. Então já está resolvido. Depois todos só assistam, que tem muito conteúdo lá. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tem a pergunta aqui do Curvelo. Faz a pergunta aí, Curvelo, no áudio que fica mais dinâmico. Opa, boa noite. Boa noite. Boa aula. Roberto, a minha pergunta é o seguinte, com relação à questão dessa tradição de ungir, porque lendo a Bíblia nós vemos que existe essa tradição muito forte em volta do personagem Davi, né? Davi é ungido e tal, e na aula de hoje sobre muito bem a questão sobre o personagem Ciro, né? Mas a minha pergunta é se essa tradição de ter um personagem como um personagem messiânico, ela não seria oriunda da passagem de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, onde aparece a palavra Machia, né? Ou se essa tradição ela veio de fora, ela seria de dentro de Israel mesmo, e poderíamos dizer que temos como origem essa tradição da unção de Saul, né, pelo profeta Samuel, ou teria vindo de outra nação? Entendi, companheiro. Embora cortou um pouquinho, mas me parece que você pergunta um pouco dessa tradição messiânica davídica do texto de 1 Samuel, se vem de fora, se é uma criação dos próprios israelitas. Me parece que a sua pergunta gira em torno dessas questões, é isso? Isso, positivo. Bem, então vamos lá. Quando nós falamos de 1 Samuel, nós estamos falando da redação deuteronomista. A redação deuteronomista, ela é uma redação entre o ano 600 e o ano 700 a.C. Isso segundo os estudiosos que tentam trabalhar essa divisão, né, das fontes, não somente para o Pentateuco, mas para todo o Antigo Testamento. Então, nós teríamos a construção de uma literatura traditiva de Javé. Não teríamos propriamente uma história na sua totalidade, mas nós teríamos a construção da figura davidista, ou seja, o personagem Davi e a importância sulista que ele teria.
Nesse aspecto, é difícil falar que teríamos uma memória histórica, porque há muitas controvérsias relacionadas a Davi como personagem histórico. Há muitas controvérsias. O que pode se pensar é a construção da figura desse personagem Davi na redação deuteronomista para justificar propriamente algumas questões relacionadas à fé de Israel e ao messianismo davidista. Nesse aspecto, o ato de ungir, ele pode ter sido até cananeu. O ato de ungir coisa ou de ungir pessoas. O ato prático de ungir. Mas o conceito messiânico davidista pode ser que ele seja uma criação de Israel na questão do Messias davídico. Porque por que nasce esse contexto de messianismo? Nasce porque entre o ano 600 e o ano 700, tanto o norte como o sul estão vivendo uma questão complicada na questão religiosa. O norte já tinha caído no ano 722. Por quê? Porque, segundo o texto de Segundo Reis, o norte está inflamado na questão da idolatria. Sabemos que é uma maneira do redator sulista fazer uma ótica negativa ao norte, mas ele justifica uma influência cananita no norte e uma queda, etc. Mas o sul também está com esse contexto de baalização, visto que no templo salomônico, na época do governo josiânico, foi feita uma reforma para se tirar a influência do Baal dentro do templo jerusalemita. Ou seja, a figura do Josias é a figura de um restaurador da fé javista. Ou seja, estamos falando de um tempo onde a religião está abalada pela questão do baalismo, e estamos falando de um tempo onde a política, ela não é uma política humanista que governa para as pessoas, mas governa para os monarcas. Então, em meio à assolação política e em meio à crise religiosa, nasce um contexto do Messias davídico. Alguém ungido da casa de Davi para ressignificar a religião e governar com justiça e equidade para o povo e não somente para os luxos do monarca. Então, nesse aspecto, você tem o nascimento desse conceito messiânico na redação deuteronomista, tentando fazer um link com a construção literária do Davi, não a construção literal no aspecto histórico na sua totalidade. Não negando 100% a historicidade do Davi, mas, pelos estudos arqueológicos modernos, muita coisa que foi construída no personagem Davi é uma construção literária. Tudo bem? Muito bem, muito bem. Então tá bom. E aí, meus queridos, mais alguma pergunta? Bom, doutor, na ausência de mais perguntas, eu, Douglas, volto. O senhor fez um comentário sobre um questionamento da expressão servo Jacó e servo Israel. Aí a opinião, se é que o senhor formou uma e pode compartilhar conosco. Qual que é a opinião do senhor de quem seria o servo Jacó e quem seria Israel, o escolhido? Douglas, eu acredito que possivelmente é um paralelismo para se referir aos israelitas do norte que desceram para o sul quando o norte caiu. E quando esses israelitas desceram para o sul, eles trouxeram tradições nortistas,
uma linguagem nortista, um conceito messiânico nortista que possivelmente deu conflito com o Sul, porque o Sul tinha suas tradições. O Sul tinha aquela questão de que o templo está aqui. Então, embora nós somos um povo menor em quantidade, nós somos os mais importantes porque o templo está aqui. E agora vocês tiveram que descer aqui para buscar refúgio por causa dos inimigos. Então, nesse aspecto, quando os babilônicos eles conquistam, isso se dá a primeira conquista entre o ano 605 a.C., aí nós temos a deportação de 597 a.C. e a deportação de 586 a.C., que gerou a destruição do templo e a leva de quase todos que estavam ali, principalmente da nata burguesa, e os pobres permanecem. Então, essa nata que vai para a Babilônia é uma mistura de nortista e de sulista. Então, possivelmente, nós temos essa expressão servo Jacó e servo Israel para justificar isso. O norte, geralmente, ele já é trabalhado numa ideia efraimita, numa ideia de Israel pelo primeiro Isaías. Poderíamos pensar que o servo Israel se refere ao norte e ao servo Jacó se refere ao sul, que seriam os dois povos que estariam ali propriamente no contexto babilônico. Tá? Mas são hipóteses, são tentativas de interpretar e de dar uma interpretação histórica à linguagem do profeta. Ah, sim, doutor. Obrigado. Ok. Ô, doutor Roberto, mais uma pergunta. Nós estamos estudando sobre Isaías, né? E hoje tivemos essa proposta sobre Deutero Isaías, e muito bem explicado aí pelo senhor até as 3 divisões, né? O Proto-Isaías, Deutero Isaías e o Trito Isaías. E nós sabemos que no século passado foi encontrado lá na região do deserto da Judéia lá os manuscritos, né? Em Qumran ali, naquelas cavernas, e um dos manuscritos que os arqueólogos acharam e que estava não em fragmento, mas possivelmente até completo, foi o rolo do profeta Isaías, né? A minha pergunta é referente a algumas pesquisas, alguns paleógrafos e até a epigrafia moderna, ela tem analisado alguns manuscritos para encontrar dentro do próprio texto a mão de mais de um autor. Eu queria saber se esse tipo de trabalho tem sido feito em cima do rolo de Isaías e se tem, se o senhor conhece algum teórico, pode citar alguma referência que valide até mesmo essa redivisão aí do livro. Essa é a minha pergunta. Ok. A respeito vamos pensar aqui dessa questão da epigrafia, dos textos de Qumran, os achados de Qumran. Quando nós falamos de epigrafia e alguns achados arqueológicos, dá para a gente ir antes dos textos de Qumran, porque você encontra frases e palavras no paleo-hebraico em alças de jarros, em pedras, e isso é anterior à produção qumranita. Isso é bem interessante porque dentro da crítica textual pode-se sugerir esses textos como fonte primária
e o texto massorético como fonte secundária ou terciária. Nós temos um estudioso que ele tem se inclinado mais à questão da epigrafia, que é o professor Elcio Mendonça, o orientando do professor José Ademar. O Elcio, ele está trabalhando mais questões de epigrafia, e é bem bacana que ele consegue mostrar isso antes propriamente período nortista do século X, do século IX antes de Cristo, só que isso é anterior à própria redação isaiânica e essas fontes elas estariam mais ligadas a achados arqueológicos riscados em cerâmicas ou em alguns elementos, né? Os textos de Qumran, eles já são uma outra questão, porque eles variam do século II ao século III antes de Cristo, e possivelmente eles já são a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, visto que na comunidade judaica qumranita nós temos alguns que estão refugiados por causa da perseguição de Antíoco Epifânio. Então eles se refugiam, se escondem e produzem texto através propriamente de uma habilidade escribal de ter textos memorizados. E aí eles foram lá e escreveram, e partes destes textos foram escritos. Então, quem estuda a epigrafia, talvez eles estão mais preocupados com esses textos do paleohebraico, que eles são propriamente de influência nortista e que ainda reproduzem aquele cenário sincrético da Asherá, do Javé com a Asherá, que é anterior ao texto de Qumran. Então, pelo menos o Elcio, que eu conheço um pouco do trabalho dele, a linha de pesquisa dele não é Isaías. Seria esses textos, essas epigrafias anteriores ao próprio Isaías, né? Ele se inclina um pouco a esse contexto qumrânico ou pentateuco samaritano, mas mais numa perspectiva de crítica textual do que a buscar uma fonte primária no estudo da epigrafia. Tudo bem? Tudo bem, fechou. Bem, eu acho que podemos encerrar, Ronaldo? Podemos, já deu horário. Então, tudo bem. Pode encerrar, pode ir contigo, faz as considerações finais e encerra pra gente. Meus queridos, eu quero agradecer a todos por estes momentos de interação teológica, poder compartilhar essa pesquisa com vocês. Espero que vocês possam estar conosco aí no seminário do mês de novembro. A respeito do grupo Sala de Aula, ele fica uma semana com tudo que tem lá postado. Se vocês quiserem sair, vocês até podem sair. O que não é bom que vocês não saiam do grupo Seminário Temático EAD, porque esse grupo é o grupo que a gente faz todas as postagens a respeito do seminário. E o Sala de Aula, ele é usado só para os cursos, propriamente. Então, se tudo que você precisa, apesar que lá não precisam sair agora, porque eu vou tirar as coisas do Sala de Aula só no sábado que vem, eu deixo uma semana as coisas lá. Então, lá no grupo Sala de Aula, a nossa companheira ela já postou o link da palestra da professora Kátia sobre a arqueologia do período persa-aquemênida. Então, vocês podem pegar tudo que tem lá no grupo Sala de Aula e direcionar para vocês, para um outro grupo, para o privado de vocês, o que foi interessante. Aí, depois de uma semana, a gente tira tudo que tem no Sala de Aula e vocês podem sair do Sala de Aula, só continuem no grupo Seminário Temático com EAD,
para vocês ficarem pegando as notificações a respeito do seminário do mês de novembro. E o seminário Enquete Teológicas, o grupo Enquete Teológica, está a todo vapor, é muito bom ter vocês lá e estamos aí interagindo todo fim de semana. Agradecer muito aí mais uma vez ao Ronaldo, que nos ajudou, a minha esposa, a professora Marinalda, que também é professora da nossa faculdade de Teologia. Dizer, meus amados, que na nossa faculdade nós oferecemos na modalidade presencial e à distância, não só o básico, o médio e o bacharel em teologia, que grande parte de vocês já tem até o bacharel concluído, tem alguns aqui até mestrando, mas a gente trabalha também com o hebraico, o grego e o aramaico. Então, digamos que você tem vontade de fazer o processo seletivo para um mestrado, e você não se sente seguro no grego ou no hebraico, nós podemos te ajudar na questão de que vamos fazer um intensivão, 6 meses de hebraico, 6 meses de grego, preparando você para o processo seletivo para que você consiga ser aprovado para um futuro curso de mestrado aí em teologia bíblica ou em ciências da religião, com linha e concentração no mundo bíblico. Então, o nosso método para hebraico e grego é um método muito bom. Eu trabalho toda a parte da gramática com tradução de texto, produção de texto. Inclusive, eu já fiz esse trabalho com alguns candidatos lá da Metodista que foram aprovados para iniciar o mestrado, mas foram reprovados na língua de proficiências, hebraico e grego. Aí eles estudaram comigo, fizeram 6 meses de grego, 6 meses de hebraico, refizeram a prova e deu tudo certo, foram aprovados. Então, anunciando aí para vocês, pois podemos auxiliar vocês nesses cursos à distância também. Então, são minhas considerações, palavras de agradecimento a todos vocês, e é um prazer aí ter vocês nos nossos grupos e poder sempre estar interagindo, tanto no enquete como no seminário temático mensal. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite.